Jesus, saúde a amada igreja e as pessoas que estão nos assistindo em casa com a doce paz do Senhor Jesus. Este é o terceiro culto online jovem do Ministério Kairos que está sendo realizado nessa quarentena e na situação que nós estamos vivendo. E eu creio que nessa noite Deus irá realizar milagres aqui na igreja e na casa daqueles que estão assistindo essa live. Porque um dos atributos do nosso Deus, o Deus que nós estamos adorando nessa noite aqui, é a onipresença. A onipresença é um dos atributos dele e esse é um poder muito específico que ele tem. A capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E no momento que ele está tocando em nós aqui, mexendo em nós aqui, enchendo nós, ele também pode estar enchendo você na sua casa. O segundo poder e o segundo atributo que Deus ele tem é a onipotência, a capacidade de fazer o impossível. Todo o poder ele tem. Então acredite, se ele tem poder para tocar em nós agora aqui, mudar a nossa vida aqui, ele também tem poder para mudar a sua vida, independente da situação que você estiver vivendo em sua casa. Eu não sei qual é a sua vida, a sua situação, a maneira com que você está. Eu não sei se a depressão pode ter batido na sua porta, ou a melancolia está atingindo você, pelo fato de que muitas pessoas estão há muito tempo sem sair de casa. Eu não sei como você está vivendo esses dias de quarentena. Eu não sei como você está reagindo a essa crise que tem sido mundial, eu não sei. Mas eu sei que nessa noite, Deus tem preparado algo para nós. E Deus tem preparado algo para a sua vida. Não é à toa que você está assistindo essa live, não é à toa que nós estamos reunidos hoje aqui. Porque existem grandes ministérios no Brasil que estão realizando cultos apenas com um pastor em cima do altar. E apenas um câmera gravando o vídeo. São poucos os ministérios que estão se reunindo na igreja, pessoas se unindo, ou fazendo oração e adorando a Deus em coletivo na igreja. São poucos os ministérios, porque infelizmente as pessoas, elas deixam se levar em um nível extremo por aquilo que está acontecendo no mundo. Elas se deixam levar pela crise que está assolando a humanidade. Mas eu devo lembrar você que nós podemos estar aqui no mundo. Nós podemos estar vivendo atualmente e momentaneamente aqui no mundo. Mas nós não somos do mundo. Não, nós não somos aqui. Eu pelo menos não sou. Eu não sei se tem mais alguém aqui que também não é, não sei se tem. Eu não sei se você em casa também não faz parte desse mundo. Mas eu acredito que haverá um tempo em que a trombeta vai soar. E um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia eu vou estar na Nova Jerusalém adorando a Deus no nome dele. Aleluia. Eu gostaria de trazer uma pequena palavra nessa noite, uma palavra rápida e resumida, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43. Eu não sei se é possível colocar no data show, mas se não for possível, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na sua casa e acompanhasse comigo no livro de Isaías, capítulo 43. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Repito, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar. As chamas não o deixarão em brasas. Amém? Esse versículo praticamente é um dos meus versículos favoritos, pastora Fátima. Pelo fato de que Deus, ele toma a boca do profeta Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e ele manda Isaías falar e separar Israel, Jerusalém, em dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que Deus manda Isaías separar era aquele grupo mais conhecido como o grupo racional. Era aquele grupo que Deus podia falar com eles de uma maneira racional, de uma maneira intelectual, porque eles não compreendiam algo além disso. Era um grupo que estava limitado na sua capacidade de fé. Repito, eles não eram intelectuais inferiores, não, eles eram na fé inferiores, porque eles tinham um limite, agradeço, para acreditar naquilo que era falado. Nem tudo que era falado eles acreditavam.
Nem tudo eles engoliam. Eles paravam para pensar, analisavam, e eles apenas acreditavam se aquele fato que foi apresentado diante deles fosse confirmado e comprovado através da física, da matemática e da química. Eles tinham uma fraqueza espiritual, eles tinham uma fraqueza na fé, pelo fato de que eles tinham uma grande limitação do que acreditar. Esse era o primeiro grupo de pessoas. Era o grupo de pessoas que não acreditavam em qualquer coisa. Eles primeiro pensavam, para depois se permitir sentir, aí sentir a presença de Deus. Aí o segundo grupo que Deus mandou Isaías separar, era um grupo de pessoas que eles acreditavam naquelas coisas que eram sobrenaturais. Aquele tipo de coisa que não era algo desse mundo, que você podia não ver, que você podia não sentir, que podia você não tocar. Mas era esse tipo de coisa que as pessoas falavam: se é Deus que está falando, eu acredito de todo o meu coração. Esse segundo grupo de pessoas, era o segundo grupo de pessoas que Deus amava. Ele amava, ele tinha um carinho especial. Porque Deus, ele podia falar em qualquer língua, em qualquer maneira, de qualquer jeito, que as pessoas falavam: se foi Deus que falou, eu acredito. Diferente do primeiro grupo. E no primeiro grupo, Deus, ele começa a fazer uma promessa. Para os intelectuais, Deus diz: vocês podem passar pela água, que ela não vai encobrir vocês. Ou seja, até mesmo para aquelas pessoas que têm uma deficiência na fé, aquelas pessoas que têm uma limitação daquilo que elas vão acreditar, Deus disse: vocês são o meu povo, e por mais que vocês não acreditem totalmente em mim, eu prometo para vocês, que por mais que vocês andem sobre a água, que vocês se afundem sobre a água, ela não vai afogar vocês, e ela não vai encobrir vocês. Pode parecer uma grande promessa, comparado a alguns acontecimentos que muitos de nós já vivemos. Mas essa promessa é uma promessa muito vaga. Ela é uma promessa muito fácil de acreditar. Porque a experiência de afogamento, todos nós já tivemos. Eu duvido que um de nós aqui em cima do altar não teve alguma experiência de afogamento. Alguém aqui não teve? Alguém aqui não se afogou alguma vez? No mar, num lago, num riacho, ou até mesmo bebendo Coca-Cola no cinema? Alguém aqui não se afogou? Todos nós já tivemos, de alguma maneira, uma experiência com afogamento. Mas todos nós, graças a Deus, estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas todo mundo que está aqui na igreja já teve. E todos aqueles que estavam ouvindo a palavra no momento que Isaías falou, já tiveram também essa experiência. Mas Deus, ele olhou e disse: para vocês que não acreditam totalmente em mim, eu prometo para vocês que por mais que vocês se afoguem, vocês não morrerão. A água não vai encobrir vocês, a morte não vai tocar em vocês através da água. Isso eu prometo para vocês. Eles acreditaram, por mais deficiente na fé que eles fossem, pelo fato de que é algo que nós conseguimos acreditar, porque todos nós já passamos por uma experiência desse tipo. Agora, para o segundo grupo de pessoas, para aquelas pessoas que acreditavam um pouquinho mais daquilo que nós podíamos ver, para aquelas pessoas que jejuavam no meio da crise, para aquelas pessoas que mesmo passando por uma situação difícil, dobravam o seu joelho no seu quarto e falavam: Deus, eu posso estar passando por essa situação, mas eu creio que isso aqui é passageiro. Para essas pessoas, Deus, ele faz uma promessa diferente, apóstola Rose. Para essas pessoas que acreditavam com mais fé naquilo que Deus falava, Deus disse: para esse primeiro grupo de pessoas eu digo que a morte não vai tocar em vocês através da água. Mas para vocês que acreditam em mim, no meio da crise, eu prometo para vocês, por mais que vocês andem pelo meio do fogo, por mais que vocês andem pelo meio das chamas, elas não tocarão em vocês, elas não transformarão vocês em brasa. Por mais que o fogo toque em você, ele não vai te transformar em cinza. Por mais que você atravesse o fogo, ele não vai te transformar em brasa. É essa a promessa que Deus fez para o segundo grupo de pessoas, pelo fato de que eles acreditavam em algo além. Eles faziam algo além.
Eu repito, eles se doavam de uma maneira diferente para Deus. Enquanto as outras pessoas estavam de boa em casa, em uma situação difícil, quando eles passavam por uma situação difícil, eles buscavam a presença de Deus. E por eles fazerem aquilo que ninguém mais fez, por eles buscarem aquilo que ninguém mais buscou, Deus disse para vocês: eu dou uma promessa e faço uma promessa que eu nunca fiz para ninguém. Por mais que você ande pelo meio do fogo, Ele não vai queimar você. Se você está me ouvindo em casa ou na igreja, eu convido você a dar glória a Deus nesse momento. Vamos analisar nesse momento o tamanho do nível e importância de cada promessa. Primeira promessa: a água não vai matar você. Eu convido você aí em casa a falar para a pessoa que está do seu lado, e vocês aqui na igreja também. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: a água não vencerá você. Essa é a primeira promessa que Deus fez naquele momento. Deus toma a boca de Isaías e disse: Isaías, separa um grupo de duas pessoas, separa um grupo de pessoas diferentes. Para cada um eu vou fazer uma promessa. A primeira promessa é: a água não vai tocar em você. A segunda promessa é: o fogo não tocará em você e ele não te vencerá. Fale para a pessoa que está do seu lado: o fogo, ele não te vencerá. Agora vamos pesar o tamanho da promessa e vamos ver qual é a promessa mais forte. Vamos analisar primeiro a água. A água é um elemento que compõe 75% do corpo humano, e ele também compõe 70%, por coincidência, da face da terra. É uma coincidência muito grande, porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:23. E assim o homem foi formado através do barro. E na terra, no planeta Terra, a água também compõe 70% da terra. Assim como no nosso corpo, a água também compõe 70% do nosso corpo. Então é uma coincidência muito grande. Se existe uma coisa que compõe a terra e o nosso corpo, é a água. A água, eu digo, faz mais parte de nós do que a própria terra, pelo fato de que ela compõe o nosso cérebro, ela compõe o líquido que mexe no nosso coração, nos transformando em correntes de sangue. É a água que produz isso, é o efeito da água. E a água, Deus disse, ela não pode vencer você. Naquele momento, as pessoas podem não ter entendido, mas analisando a Bíblia e analisando teologicamente e cientificamente aquilo que Deus estava falando, por mais que a água tenha mais posse de você do que a própria carne e a própria terra, ela, por mais que ela esteja tomando você por completo, ela não te vencerá. Ela não vai vencer você. Era isso que Deus estava fazendo naquele momento. Deus estava prometendo algo sobrenatural, de uma maneira científica. Por mais que eles não entendessem, eles acreditaram. E no Antigo Testamento nós podemos presenciar que a água, ela é um elemento extremamente poderoso da força da natureza. Porque no Antigo Testamento Deus, Ele destruiu a humanidade, parte dela, através da água. No Antigo Testamento, e historicamente, houve o maior tsunami que já existiu. E esse tsunami é conhecido pelo fato de que a Arca da Aliança, ela foi construída no seu período, ela foi construída naquele tempo. Então no momento em que vinha uma catástrofe sobre a terra, antes, apóstola Rose, de vir uma catástrofe sobre a terra, Deus, Ele vai e fala com o homem. Deus, Ele vai e fala com Noé, e diz: Noé, prepara uma arca, que vai haver um tempo de destruição na terra. Vai haver um tempo que o negócio vai ficar estreito. Vai haver um tempo que o povo vai clamar. Vai haver um tempo que pessoas irão morrer. Mas por você ser o meu filho, por você ser o meu escolhido, eu estou te dando uma estratégia. E eu te asseguro, por mais que o tsunami venha sobre a terra, ele não vai tocar em você. Ele não vai vencer você. Por mais que a água venha sobre a terra, você não vai ficar molhado. Ela não vai atingir você. Era isso que Deus estava falando. Naquele momento, o tsunami ele veio e ele tomou toda a terra e matou toda a população. Somente 7 pessoas sobreviveram.
pessoas que ouviram a voz de Deus e buscaram a presença de Deus, quando mais ninguém buscava, pelo fato de que o povo não acreditou naquilo que Noé falava. O povo olhava para Noé e falava: Noé, não vai acontecer nada não, cara, tu tá louco, por que tu tá buscando um Deus? Tu tá falando que Deus falou contigo? Por que Deus não falou com a gente também? Muitas pessoas falam isso: peraí, eu não acredito que Deus esteja falando contigo, pelo fato de que eu não acredito porque Ele não falou comigo. Então se Deus falou contigo, Ele teria falado comigo também. Então se Ele não falou comigo, Ele também não falou contigo. Essa é uma rixa que existe no meio da igreja, e essa é uma rixa que existe na sociedade também, em que as pessoas não acreditam naquilo que você pode conquistar, ou não acreditam naquilo que você fala, pelo fato de que elas não estão enxergando aquilo que você vê. Mas Deus, para os seus escolhidos, para aquelas pessoas que falam com Ele, Ele mostra o oculto e o escondido. Para aquelas pessoas que buscam a Deus, Deus abre a sua visão espiritual de uma maneira em que elas enxergam aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que ainda está para acontecer. Deus revela para essas pessoas. Quantos podem dar glória a Deus essa noite aqui? Dê glória a Deus na sua casa também. O tsunami não venceu Noé, a água não venceu, a água não prevaleceu, a água não venceu naquele momento, ela não teve a vitória. Podemos ver o mandamento de Deus se cumprindo nesse momento, mas há algum momento em que nós estamos não em uma arca. Há momentos em nossa vida em que nós não estamos em uma arca com uma estrutura grandiosa, extremamente poderosa, para suportar as rajadas de vento ou as ondas que vêm sobre a nossa vida. Nem sempre nós estamos protegidos dessa maneira. Às vezes nós estamos não em uma arca, mas às vezes nós estamos em um barco. Às vezes nós estamos em um local e vivendo uma situação na nossa vida aonde nós estamos mais frágeis, aonde nós estamos um pouquinho mais fracos, aonde nós estamos com um pouco menos de resistência. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, na igreja, em casa, e diga: um pouco menos de resistência. Nós estamos com um pouco menos de resistência. Há momentos em nossa vida em que nós não estamos vivendo em uma arca, mas nós estamos vivendo em um barco, em que a tempestade, quando vem, em que quando as ondas vêm, elas nos atingem de uma maneira mais profunda e dói mais ainda em nós, porque nós não estamos estruturados espiritualmente para suportar aquela onda que está vindo, para suportar aquele vento que vem sobre nós. Há um momento em que isso aconteceu no Novo Testamento, em que Cristo, Ele estava no barco, Ele estava dormindo, pastora Fátima, e naquele momento que Cristo estava dormindo, a Bíblia diz que veio uma tempestade sobre o barco, e aquela tempestade começou a balançar o barco, ela começou a mexer na estrutura do barco, ela começou a modificar o barco começou a tremer, o barco começou a entortar, o barco começou a se apertar, e aqueles que estavam em cima do barco, falaram: nesse momento é o momento do nosso fim, porque nós estamos aqui nessa tempestade e Cristo está ali dormindo. Eu sei que Cristo está comigo, eu sei que Ele está no barco comigo, eu entreguei minha vida para Ele, eu busco a presença dEle, eu me dedico a Ele, mas a tempestade veio sobre a minha vida e Cristo está dormindo. Parece que Ele não está vendo, parece que Ele não está sentindo, parece que Ele não está ligando, parece que Ele não está me olhando. Há momentos na nossa vida em que nós vemos a tempestade, o mar e a força do vento bater sobre nós, em que nós quase caímos para fora. E quando nós vamos pedir ajuda de Deus, como esses discípulos fizeram, balançando Jesus, tentando acordar Ele, Ele não faz nada. Ele não toma uma atitude, Ele não olha para nós, e parece que Ele nos abandona, parece que Ele não está mais ali. E aí vem a frustração, porque pior do que não ter Deus no barco, é ter Deus no barco e não acontecer nada. Pior é você ser um desviado e acontecer uma coisa ruim na sua vida, e você diz: não, é claro, eu estou desviado, eu não estou mais debaixo da presença de Deus, é óbvio que alguma coisa vai acontecer. Mas pior do que isso, é você ter Cristo na sua vida, pastora Rose, é você ter Deus na sua vida,
Você vê ele no seu lado, no seu cantinho, do teu ladinho, e ele não fazia nada. Só quem passou por isso sabe o quão dói. Saber que Deus fez promessas para você, fez e disse coisas para você, e no momento que vem uma dificuldade na nossa vida, Ele não toma uma atitude. E você começa a pensar e a maquinar: poxa, eu entreguei minha vida a Deus, Ele falou que ia me proteger, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Por que eu não estou vendo isso se cumprir na minha vida? Por que eu não estou vendo o milagre dele na minha vida? Cadê a presença de Deus? Cadê a ajuda de Deus? Ele falou que ia cuidar de mim. Porque eu estou passando por isso? Porque eu estou vivendo isso? Porque eu estou passando por isso? Se eu fiz tudo certinho. Naquele momento eles começaram a pensar isso. Eles começaram a imaginar que Cristo havia abandonado eles. Eles começaram a falar: Deus é nosso fim. É o nosso fim. Mas no momento, pastora Rose, que eles se entregaram, pastor Afonso, no momento em que eles falaram: é o nosso fim, eles olharam para trás e Cristo não estava mais ali. Quando eles olharam para trás, não viram Cristo mais sentado. Quando eles olharam para a proa do barco, para a ponta do barco, eles viram Cristo se levantando e dizendo: vento, ondas do mar, se aquietem. Eu estou dando uma ordem: se aquietem. Eu estou dizendo: se aquietem. Aqui em cima desse barco, ninguém vai cair. Em cima desse barco, ninguém vai cair no mar. As ondas não vão tocar em você. O vento não vai tocar em você. Vento e mar, se aquietem. Mais uma vez, a água não venceu. A água não prevaleceu. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: a vitória da água, ela não teve. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga com mais fé: a vitória, a água não teve. Era essa a situação que eles estavam vivendo. E por mais que a água parecesse poderosa, por mais que o vento fosse forte, havia uma promessa sobre o povo de Deus, em que Ele disse: a água não encobrirá você, a água não vencerá você. Então por mais que a água bata no nosso barco, ela não vai vencer. Porque primeiro, Cristo está no nosso barco. E o mais importante é que quando a presença dele se faz presente em um lugar, ele pode estar dormindo, ele pode estar descansando como ele estava, ele pode não estar falando nada, ele pode não estar com o olho aberto, mas se a presença dele está naquele lugar, o mal não chegará ali, o mal não tocará. Porque quando a presença de Deus se faz manifestada em um lugar, a Bíblia diz: até a tristeza tem que pular de alegria. Mais importante de tudo é ter a presença de Deus no nosso barco. Um terceiro caso que aconteceu, um caso que assolou e ficou muito conhecido na Bíblia, é quando a promessa de Deus se cumpre para um grupo de pessoas, mas há momentos em que a promessa de Deus também tem que se cumprir para o segundo grupo de pessoas, para aquelas pessoas que foi prometido que o fogo não tocaria. A Bíblia diz, pastora Rose, que existiam 3 jovens, em que eles estavam no meio do povo, e o rei daquela época deu um decreto: se ajoelhem perante a minha estátua, se ajoelhem perante a minha estátua, porque eu sou e mereço ser idolatrado. Aquele rei decretou, aquele rei mandou, e aquele rei disse: vai ser dessa maneira. Quando a trombeta tocar e quando a música começar a tocar, vocês se dobrem diante da minha presença. Dá-se, no momento que a música tocou, todo aquele povo se dobrou diante da estátua, Alexandre. Todo aquele povo se dobrou, todo aquele povo se ajoelhou, todo aquele povo idolatrou, todo aquele povo adorou aquele que não merecia ser adorado. De acordo com os estudos, existia cerca de 1 milhão de pessoas naquele pátio, envolvidas atrás de tendas, guiadas no meio da terra, espalhadas pelos cantos. No total, 1 milhão de pessoas estavam reunidas. E quando elas ouviram a música tocar, elas se dobraram diante daquele que não merecia ser adorado. Quando aconteceu uma situação ruim, elas deixaram de adorar Deus e se dobraram diante daquele que não merecia ser dobrado.
deixaram vencer aquele que não podia vencer. Deixaram prevalecer aquele que não podia prevalecer. Aquele que não podia ganhar começou a vencer. Mas no momento que todas aquelas pessoas se dobraram de joelhos, os guardas que estavam na frente da estátua, os músicos que estavam tocando, eles olharam e viram o povo se dobrando. E eu imagino que deve ter formado uma vista muito bonita. Várias pessoas de joelho, várias cores de roupa espalhadas pela terra. Deve ter sido realmente uma visão bonita. E eu imagino que o rei olhou, observou e disse: eu realmente sou o cara. Eu realmente venci. Eu realmente tenho todo o poder. Mas quando ele olhou para frente, ele viu 3 pontinhos no meio das pessoas. Ele viu 3 pessoas que não estavam ajoelhadas. E quando ele olhou, ele disse: o que é aquilo ali? Quem são aquelas pessoas? Os guardas se aproximaram e viram, tá-se, que aquelas 3 pessoas que não se ajoelharam eram 3 jovens. Eram 3 jovens que não se entregaram para aquele decreto que havia sido estabelecido pelo rei. O rei disse: vai ser dessa maneira. Mas no momento que isso começou a interferir naquilo que eles acreditavam, eles falaram: não irei adorar a outro Deus que não seja o meu Deus. Eu não vou dar glórias a um Deus que não merece. Só há um que merece glória, só há um que merece adoração, somente um merece, e não é esse aí, é o meu Deus. Naquele momento, aqueles jovens foram trazidos diante da presença daquele suposto Deus, daquele rei que queria ser um Deus. Aqueles jovens chegaram na presença daquele rei, e aquele rei, por favor, continue o fundo musical. Aquele rei disse: por que vocês não se dobraram diante da minha presença? Por que vocês não me adoraram se eu decretei que tinha que ser desse jeito? Eu falei que tinha que ser assim. Vocês não estão entendendo, se vocês não fizerem isso, vocês irão morrer. Mas eu sou um bom rei, eu quero dar mais uma chance. Se dobre diante da minha presença aqui na frente. Eu acho que vocês não queriam se dobrar diante de uma estátua, então eu vou dar a oportunidade para vocês de se ajoelhar perante o próprio Deus, diante do próprio rei. Em vez de uma estátua, vai ser para mim. Quando nós não seguimos aquilo que o inimigo diz, ele sempre vem com uma proposta bem melhor, uma proposta que parece que no momento vai nos beneficiar, mas por mais que eles vivessem e se ajoelhassem, por dentro eles iriam morrer, porque eles não iriam adorar um outro Deus. Naquele momento eles olharam e falaram: rei, nós não iremos adorar você, nós não iremos nos dobrar diante de ti. Não, nós somente adoramos a um Deus. O rei disse: beleza, então, se for dessa maneira, ok. Se for desse jeito, vocês escolhem. Preparem a fornalha e coloquem ela para ferver 4 vezes mais. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: 4 vezes mais. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí na casa: 4 vezes mais. Naquele momento, os jovens olharam um para o outro, se olharam e falaram: meu Deus, mandaram esquentar a fornalha 3 vezes e 4 vezes mais. Se ela já matava antes, imagina agora. Se antes era perigoso, imagina agora. Se antes, quem não se dobrasse já ia morrer para a fornalha, imagina agora que ela está 4 vezes mais quente. Imagina agora. Se antes estava ruim de não adorar a Deus, imagina agora. Imagine nesse momento. Naquele momento, eu acredito que eles não bobearam, eles não pensaram em outra coisa. Eu acredito que naqueles momentos eles falaram: por mais que esse seja o fim, eu aceito, mas eu não vou me entregar a um Deus que não merece adoração. Eu sei quem me salvou, e não foi esse Deus. Eu, por mais que seja o fim, vou morrer aqui agora, mas eu vou morrer com a minha fé intacta. Não vou ser corrompido no final, não vou me deixar levar por aquilo que os outros estão fazendo. Por mais que apenas seja eu a não me dobrar, por mais que ninguém esteja mais comigo, por mais que todo o povo está fazendo uma coisa, eu irei adorar a Deus. Eu irei buscar a presença dEle. Deus está falando com pessoas hoje aqui. Deus está falando com pessoas em casa, que por mais que a situação esteja difícil, e outras pessoas na mesma situação estejam desistindo, essas pessoas estão falando:
por mais que talvez esse seja o fim, eu não me dobrarei. Eu não me dobrarei. Naquele momento, aqueles jovens foram amarrados e jogados dentro da fornalha, Tassi. Naquele momento, o fogo estava pegando, o fogo estava ardendo. Pastora Rose, o fogo estava consumindo a lenha que estava ali dentro. E no momento em que eles foram jogados ali dentro, o fogo desapareceu e nublou eles. Não era possível ver eles, não era possível enxergar eles, não era possível. Mas no momento em que isso aconteceu, o rei estava olhando do lado de fora, esperando ver aquela carne sendo queimada, esperando o momento em que aquele corpo iria virar cinza. Naquele momento o rei olhou Alexandre e viu: peraí, eu não estou vendo mais 3 jovens ali dentro da fornalha. Nesse momento, não vejo mais 3 pessoas. Nesse momento, eu estou vendo um 4º homem. Eu estou vendo uma 4ª pessoa. Eu estou vendo uma 4ª pessoa dentro da fornalha. Naquele momento, aquele rei, ele se apavorou. E aquele momento foi um dos grandes momentos em que a Bíblia diz, em que o fogo não consumiu eles. O fogo não queimou eles. O fogo queimou as cordas que amarravam eles, mas o fogo não queimou eles. Era isso que aconteceu. E mais uma vez, a promessa de Deus se cumpriu naquele momento.